Hi guys, Teacher Jéssica também aqui e hoje nós vamos falar sobre o tempo verbal Simple Past, o passado simples. Vamos lá? Bom, esse tempo verbal, ele é super comum, a gente usa o tempo todo, porque a gente usa ele para falar de coisas que já aconteceram. Coisas que aconteceram e acabaram, né? Que não tem mais chance, assim, de voltar a acontecer no presente ou no futuro, tá? Então, por exemplo, eu acordei hoje às 7 da manhã. I woke up today at 7 a.m. Eu estudei matemática ontem. I studied math yesterday. Então são fatos, coisas pontuais que aconteceram no passado, ok? Então vamos falar agora sobre a estrutura desse tempo verbal para falar de coisas afirmativas, tá? Uma coisa interessante que é diferente do presente, que foi o que a gente falou no último vídeo, vou deixar aqui linkado para que você também assista sobre o Simple Present, mas uma coisa diferente então do Simple Present para o Simple Past é que a gente não tem mudança de conjugação dos verbos. Tá? Então a gente vai dizer, por exemplo, o verbo trabalhar, work. No passado vai ficar I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, and they worked, ok? Então todos os sujeitos vão ser conjugados da mesma forma, isso é ótimo, tá? Tem algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco, mas no geral é uma conjugação só, alright? Então vamos lá, a estrutura então de uma frase afirmativa no passado vai ser o sujeito, o verbo e um complemento. Simple as that. Então simples assim. I worked yesterday. She played soccer 2 days ago. Okay? Então, eu trabalhei ontem. Ela jogou futebol 2 dias atrás. Ok? E aí tem uma coisa especial sobre o passado em inglês, que são os irregular verbs. Então, a gente tem esses verbos como os que eu estava usando, né? Work, study, play. Eles são regulares. Então, a gente só adiciona um ed ali no final. Às vezes troca uma letrinha ou outra. Mas é simples, né? A gente fala work, worked, study, studied, play, played. Mas também existem diversos verbos irregulares, tá? Então eles não seguem uma regra. E aí é como se a gente tivesse que memorizar novos verbos para falar no passado, tá? Então eu também já fiz um vídeo sobre os 10 principais verbos, principais não, mas 10 verbos bem comuns irregulares no passado. Vou deixar linkado aqui também, e aí tu pode assistir depois para ir começando a memorizar esses verbos também no passado, tá bom? E aí vamos falar então de uma exceção, tá? O verb to be. Então o verb to be, ele vai ser conjugado de diferentes formas no passado, tá? Então, por exemplo, vamos ter I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were, tá? Então, se a gente for falar de I, he, she ou it, a gente vai usar was. Se a gente for falar de we, you ou they, a gente usa were, ok? Então, I was happy last week. They were here 1 hour ago, ok? Então, eu estava feliz semana passada. Eles estavam aqui 1 hora atrás. Então, vocês veem como é importante usar esses marcadores de tempo. Semana passada, ontem, 2 horas atrás, ano passado, década passada, 2 anos atrás, 5 dias atrás. Então, é importante a gente usar esses marcadores para mostrar exatamente quando essa ação aconteceu. E isso é o que caracteriza mesmo a utilização do Simple Past, certo? Beleza, então seguindo para a estrutura negativa, tá? Aqui, assim como no presente, a gente precisa usar um auxiliar. Tá? Um auxiliar que vai nos mostrar que aquela frase está no passado. Ou seja, a gente não precisa conjugar o nosso verbo no passado. A gente pode, para todos os sujeitos, vai ser o did, tá? Não vai ser como no presente que a gente tem o do e o does. Assim como os verbos, que nem eu falei antes, a gente tem a mesma conjugação para todos os sujeitos. Aqui também o nosso auxiliar vai ser sempre o did. Então, como que fica essa estrutura negativa? Tá? Então, vai ficar o sujeito, o nosso did not, para dizer que é não, né? Sujeito did not e o nosso verbo sem conjugação para o passado. Só o verbo na base form que a gente chama. E aí o complemento pode ser dizendo quando a coisa aconteceu ou dando mais detalhes sobre a ação, ok? Vamos ver então alguns examples. I didn't attend a marketing meeting yesterday.
I didn't attend a marketing meeting yesterday. Então, eu não participei de uma reunião de marketing ontem. I didn't, eu não. I didn't attend, participei. Eu não participei de uma reunião de marketing. I didn't attend a marketing meeting yesterday, ontem. Ok? You didn't finish the final project today. You didn't finish the final project today. Today, mas today não é presente? Não, today antes, né? No dia de hoje, mas antes. No passado, certo? Então, you didn't finish the final project today. Você não terminou o projeto final da faculdade, normalmente a gente chama de final project, né? O TCC, hoje, ok? E aí, como que fica a estrutura, então, na negativa pro verb to be, né? Então, a gente vê alguns exemplos antes na afirmativa. Na negativa, a gente só vai atualizar ali com not, tá? Então, vai ficar o sujeito, was ou were. Então, aí vai depender da pessoa que tá falando. Not e o nosso complemento, tá? Então, I was not there 2 days ago. I was not there 2 days ago. Eu não estava lá 2 dias atrás. He wasn't in high school in 2015. He wasn't in high school in 2015. Ele não estava no ensino médio em 2015. He wasn't. Então, was not vira wasn't. Ok? Assim como o did not vira didn't. A gente reduz para ficar mais fácil de falar. É bem comum no inglês americano e no britânico também, em todos os ingleses, né? Todo mundo que fala inglês reduz muito a fala, tá? Então, por isso que às vezes é meio difícil de entender, mas was not vai virar wasn't, ok? They weren't hungry at lunchtime. They weren't hungry at lunchtime. Então, eles não estavam com fome na hora do almoço. They weren't, were not, weren't, ok? E agora, então, falando sobre a estrutura no passado para interrogativos, então para perguntas, certo? Então, assim como no presente, como eu já falei lá no outro vídeo, quando a gente tem a interrogativa, a gente vai puxar o nosso auxiliar para frente, tá? Então, se lá na afirmativa a gente falou assim, I studied math yesterday. Eu estudei matemática ontem. Como que poderia ser uma pergunta para chegar nessa resposta? What did you do yesterday? Or did you study yesterday? Tá? Então, pra gente não usar o what ali, que é outro assunto. Did you study yesterday? Você estudou ontem? Então, a gente tem o did, o sujeito you e o verbo study e o complemento que é yesterday. Did you study yesterday? Ok? Então, é assim que a gente estrutura uma frase na negativa para fazer uma pergunta. Did, subject, verb, complement. Did you study yesterday? Você estudou ontem? E a resposta, yes, I studied math yesterday. Ok? E aí, então, aqui só para reforçar, assim como na negativa, como a gente já tem o did, a gente não vai conjugar o nosso verbo no passado, porque o did já está mostrando que a frase está no passado, a gente não precisa repetir isso, tá? Então, na interrogativa é a mesma coisa. Com o did, o nosso verbo study continua ali na base form, ele não precisa ser conjugado como studied, ok? One more example. Did you finish the final project today? Did you finish the final project today? Então, você terminou o projeto final hoje, ok? Did you finish? E aí vocês veem que o did you vira did you, ok? Did you finish the final project today? Did you finish the final project today? Ok? E aí, pra gente finalizar, então, como que fica essa interrogativa para o verb to be, certo? Então, o verb to be, ao invés de usar o did na frente, a gente vai usar o are ou is ou am. Mas o am não é tão comum, porque é como se a gente estivesse fazendo uma pergunta pra gente mesmo, né? Então, ao invés de usar o did na frente, a gente vai usar o nosso was ou were, que são os nossos verbos, né? É o verb to be conjugado no passado, tá? Então, a estrutura vai ficar assim, was ou were, o sujeito e o complemento, tá? Então, como a gente só tem o verb to be ali, a gente não precisa usar um auxiliar para colocar esse verb to be no passado, porque ele tem conjugações próprias e não tem outro verbo na frase, tá? Quando a gente usa o verb to be, é só o verb to be, ok? Então, was she there 2 days ago? Ela estava lá 2 dias atrás? Was she there 2 days ago? Were they hungry at lunchtime? Were they hungry at lunchtime?
Então, eles estavam com fome na hora do almoço? Were they hungry? Were they hungry at lunchtime? Ok, então esse é o nosso simple past. Ele é simples, como diz o nome, simple past. Não temos grandes mudanças de conjugação. O importante mesmo é a questão dos verbos irregulares. Então tu coloca aí no Google verbos irregulares em inglês or irregular verbs in English. E aí começa a praticar, tá? Mas não esquece, acessa lá o vídeo que eu já gravei sobre esse assunto para ir aquecendo, né? Vai criando as tuas frases, no teu dia a dia vai pensando como que tu fez, o que que tu fez, e aí tu vai pesquisando quais são os verbos, e aí tu vai vendo o que que é regular, o que que é irregular, e essa é a melhor forma de ir memorizando. Não adianta ter uma lista inteira, um PDF de vários verbos e que não vão ser usados, tá? Então, conforme tu for usando no teu dia a dia, vai ficando mais fácil e sempre mentaliza. Verbos no passado tem mudança de conjugação, tá? E aí tu vai lembrando, eu fiz tal coisa, I did that. Eu comi tal coisa, I ate that, ok? E aí, aos poucos as coisas vão ficando mais naturais, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, já compartilha com alguém que também vai gostar, né, desse conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos que eu for postando por aqui. Eu tô fazendo uma série completa dos tempos verbais, aos poucos a gente vai construindo essa série, então já tivemos o vídeo sobre Simple Present, agora Simple Past, e aí a gente vai seguindo em frente. Se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, é só deixar um comentário ou me procurar nas redes sociais, @teacherjessicatomé, e eu tô lá à disposição para te ajudar, ok? See you! Bye!